Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou Daniel Munduruku, escritor, faço parte de um povo originário do Brasil que se chama Munduruku. Normalmente as pessoas sempre me conhecem quando me veem, quando me ouvem, elas dizem que eu sou um índio, né? E elas dizem que eu sou um índio porque eu trago comigo o fenótipo típico, estereotipado dos índios do Brasil. E por conta disso as pessoas imediatamente dizem que eu sou um índio. E não sou, na verdade, um índio não. Eu sou parte do povo originário do Brasil e parte muito específica de um povo, né, que é o povo Munduruku. Para começar esse nosso bate-papo, que não pode ser muito longo, não é, mas uma provocação com relação tanto às culturas indígenas quanto à própria literatura, eu queria começar lendo, porque me pediram para falar sobre leitura. Eu gostaria de começar lendo um pequeno trecho que fala sobre leitura nesse livro que eu recentemente lancei, né, final do ano passado, talvez, eu tenha lançado esse livro, que é uma espécie de autobiografia, e nele eu coloco um pouco de como eu comecei a ler efetivamente. E eu, ao invés de falar, eu vou ler. É uma pequena crônica que fala sobre aranhas e livros. Tá bom? Então, essa é a minha contribuição para vocês. Nunca fui chegado à leitura de livros. Houve encanto inicial logo que entrei na escola. Tudo ali era um encanto, pura magia. As palavras saíam da boca de meus professores, trazendo histórias que estavam dentro das páginas de livros que eles pegavam para ler para nós. Meus colegas e eu ouvíamos com certo encantamento, imaginando de onde vinham aquelas histórias. Autor, eu nunca sabia quem era. Quase sempre gente morta. Era um completo mistério. Quando cresci um pouco mais, a leitura ficou um tédio. Os professores do ginásio, nomenclatura da época para o que hoje é o Fundamental 2, não tinham mais paciência conosco. Em vez de nos encantarem com a leitura das histórias que os livros traziam, passaram a nos desencantar pela obrigatoriedade de ler para passar de ano. Os livros tornaram-se nossos inimigos, e as histórias que traziam um xarope que a gente tinha que enfiar goela abaixo. Quando eu passei para a quinta série, tinha uns 13 anos de idade. Já era um galalau, como se dizia à época, ou seja, já passara a ser adolescente e com outras responsabilidades diante de minha família, da sociedade e da escola. Isso tinha diferentes repercussões dentro de mim. Primeiro porque eu não suportava a ideia de ser índio e viver enclausurado em uma comunidade no meio da floresta. Meus pais queriam que eu seguisse todos os rituais e assim o fiz, mas alguma coisa dentro de mim me inquietava. A sociedade em que vivia me desprezava e desprezava os meus. Como poderia eu querer contribuir com uma sociedade assim? E a escola, onde passava a maior parte do meu tempo, era muito chata e enfadonha. Estava, portanto, numa sinuca de bico que me colocava a necessidade de escolher. Foi aí que descobri a leitura. Melhor, descobri a biblioteca. Ou, quem sabe, a leitura tenha me descoberto. A escola em que estudava era bem diversificada em livros. E uma das nossas contribuições à instituição era ajudar na limpeza e na organização dos espaços. Um dia fui escalado para limpar a biblioteca. Esse era um lugar para mim indiferente, porque quase nunca íamos lá. Parecia-me hermético demais para ser visitado. Adentrei o estabelecimento. Estava bastante organizado, mas um pouco sujo. Passei a varrer o chão do lugar. De repente, notei que tinha uma aranha em sua teia, uma aranha que fazia sua teia em uma estante de livro.
Meu trabalho era justamente limpar e não deixar que aquela coisa tomasse conta do lugar. Assim, fui lá e passei o espanador na teia de aranha, que tratou de se esconder para não ser varrida junto. Meu trabalho estava feito. Quando voltei no dia seguinte, vi que a aranha tinha feito novamente a teia na mesma prateleira, sem se importar com o meu trabalho. Não pensei duas vezes e fui logo limpando o local para não permitir o acúmulo de sujeira. Teia retirada, trabalho realizado. Tudo conforme a ordem estabelecida. O pior, no entanto, foi voltar no terceiro dia, que seria meu último dia naquela função, e ver que a maldita aranha tinha novamente montado sua teia naquele mesmo lugar. Fiquei tão furioso que quis saber quais os motivos a bendita insistia com aquela armação toda. Sem desespero, fui até a estante e olhei sobre quais livros a teia estava montada. O primeiro livro que tirei me chamou a atenção porque trazia um menino louro usando uma roupa colorida na capa. Comecei a folhear o objeto. Não era um livro comum. As letras eram um pouco maiores que os da leitura obrigatória. E logo, na primeira página, tinha a imagem de uma cobra que engolira um elefante. Achei aquilo muito esquisito e passei a ler para ver do que se tratava. Contava a história de um menino que se perdera de seu mundo e tinha vindo parar no deserto. Era o livro O Pequeno Príncipe. Não consegui parar de ler o livro. Queria logo saber como acontecera aquele acidente e como o menino tinha resolvido o problema. Pedi para o colega que iria me substituir na função que me deixasse ficar ali mesmo por mais alguns dias. Ele topou, depois que eu fizesse alguns favores a ele. Eu concordei sem pestanejar. Todos os dias eu voltava para a biblioteca e lia um pouco aquela obra. Fui decorando as falas e as repetia para os outros colegas para não as esquecer. Além daquele livro, passei a buscar outros que me ensinassem algo tão fantástico assim. Peguei gosto pela leitura e nunca mais parei de frequentar bibliotecas em todos os lugares por onde passava. Eu levava os livros comigo e os lia sempre que tinha um tempo livre, ou andava de ônibus, ou podia sentar na praça perto de casa. Nunca mais esmaguei aranhas. Elas desenvolveram em mim o gosto pela leitura. Conseguiram me prender na sua teia. Essa é uma crônica que está, como eu falei, neste livro, chama Memórias de Índio, uma quase autobiografia. É, na verdade, um livro que eu escrevi para comemorar os meus 20 anos de fazer literário, né? Há 20 anos atrás eu lancei meu primeiro livro, que chamava Histórias de Índio, e agora lancei esse mais recente, que já não é tão mais recente assim, já tem outros dois à frente dele, contando um pouco essa minha trajetória, desde a minha meninice na aldeia Munduruku até a minha vida atual, né? Até a minha atuação atual. Então, leitura para mim, ela não é só apenas um gosto pessoal, né? Mas ela foi algo que foi desenvolvido dentro de mim. Desenvolvida pela minha capacidade de olhar ao meu redor. Desde criança a gente aprende na aldeia que a gente tem que saber ler o mundo. Aliás, isso sempre me lembra o grande educador Paulo Freire, né? A primeira leitura é a leitura do mundo. E de fato, para mim, a primeira leitura foi a leitura do mundo. Porque ler o mundo é efetivamente ter a capacidade de trafegar nele, de andar por ele, de se encontrar nele. Não é? Ler o mundo é fundamental para quem vive na floresta, é fundamental para quem precisa estar na floresta, precisa estar atento a tudo que acontece ao nosso redor. Uma pegada estranha de um animal, um voo de um pássaro, ou mesmo um canto, né, que a gente escute, um som que a gente escuta na floresta, ela é a nossa deixa, às vezes, para a gente mudar de rumo,
para a gente poder tomar outro caminho, para a gente prestar mais atenção, para a gente ficar efetivamente mais ligado nas coisas que podem e vão acontecer, né? Então essa foi a primeira leitura, a leitura que me permitiu treinar meus sentidos, treinar minha capacidade de ouvir, minha capacidade de enxergar, minha capacidade de sentir olfato, o aroma das coisas, né? Minha capacidade de poder perceber as coisas que estão à minha volta. Então, essa foi a minha primeira leitura, esse foi o meu primeiro contato com essa leitura, que nada tem a ver com a leitura de livros. Vocês sabem que, sendo parte de um povo originário, um povo indígena, eu fui educado na arte da falação, da conversa, da prosa, né? Para falar, vocês sabem, a gente tem que saber ouvir. Para a gente poder virar um contador de histórias, a gente tem, antes de mais nada, fazer com que as histórias tomem um espaço dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração, para depois elas saírem com a nossa voz, saírem com a nossa interpretação. E eu fui treinado, digamos, no manejo das palavras, né? As palavras sempre fizeram parte do meu dia a dia, mas, e sobretudo, fui educado a ouvir, a escutar. Essa é a primeira atitude, né, de quem vive numa sociedade de tradição oral. Então eu acabei aprendendo a arte de contar história, aprendi a usar a palavra para isso, mas também aprendi depois, vindo para a cidade, que a oralidade e a leitura, elas podem combinar, elas podem se complementar, elas podem ter elas podem se unir para ajudar a gente a compreender melhor o mundo que a gente vive. Então a leitura passou a ser fundamental também para mim, já que, estando na cidade, eu já não tinha mais aquela possibilidade de ficar ouvindo os nossos avós, os nossos velhos nas rodas de conversa, mas eu podia ouvir outros velhos, outros avós, a partir dos livros, né? A partir da leitura que eu fazia. Claro que eu sempre li de tudo, eu sempre me dediquei a fazer a leitura de muitas coisas, seja por causa da minha formação, seja por conta da minha curiosidade, seja por conta da minha participação social. Enfim, as leituras sempre variaram bastante, de ler Sócrates, a ler Buda, a ler a Bíblia, a ler O Pequeno Príncipe, a ler Paulo Coelho, a ler, enfim, eu fui muito variado na minha leitura, e eu acho que isso me ajudou a formar o ser humano que eu sou, né? A leitura, ela tem essa capacidade de formar a gente, ela tem a capacidade de deixar a gente mais atento. Eu acho que a leitura acaba, nesse sentido, complementando aquilo que eu aprendi na floresta. E essa complementação, essa possibilidade de aprender as coisas simultaneamente, me deu também a oportunidade de desenvolver o meu talento literário, me deu a possibilidade de poder articular melhor as palavras, me deu a possibilidade de pensar com instrumentos mentais de outras civilizações, de outras culturas, me deu a capacidade de criar uma tolerância e respeito pela diversidade, me deu a possibilidade de olhar para o outro não como eu gostaria que o outro fosse, mas como de fato o outro é, e aceitar isso, né? E aceitar a possibilidade do outro ser diferente de mim, e ser feliz por conta disso, né? E viver bem, ainda que ele pense diferente, ainda que ele viva diferente, ainda que ele tenha uma formação diferente ou uma postura com relação à vida diferente da minha. Se isso o faz feliz, eu tenho mais que aceitar isso, né? Desde que não seja, obviamente, uma postura violenta, uma postura que fira a dignidade humana, né? Desde que não seja uma postura de intolerância, porque aí já não é a pessoa consciente, né? A pessoa que lê transforma a sua consciência. E eu estou falando de leituras sérias, eu estou falando de leituras que permitam a gente ter uma relação feliz, né, com a gente mesmo e com o mundo que a gente